Bem-vindos de volta, pessoal, ao Estudos de Neutralidade. Hoje estamos novamente com Rainer Rupp, ex-oficial de inteligência alemão na OTAN e espião da Alemanha Oriental dentro da OTAN, que está conosco mais uma vez para compartilhar sua análise sobre o que está acontecendo agora com o Irã. Rainer, seja bem-vindo. Thank you, my pleasure. And just as you talked about Obrigado. Foi um prazer. E assim como você mencionou a OTAN, muita gente não sabe disso, a OTAN também realizava regularmente, embora fora de seu escopo, reuniões de comitês sobre os acontecimentos no Oriente Médio, onde, é claro, o Irã era o tema mais destacado. Então, não sou completamente novo nesse assunto. Já nas décadas de 1970 e 1980, eu acompanhava os desdobramentos no Irã, à medida que recebíamos as avaliações de inteligência. Não apenas avaliações de inteligência, mas também análises de professores renomados. E eu sempre, devo dizer, discutia isso em nossos e-mails. Os analistas americanos da CIA eram muito bons, excelentes. Os americanos, tanto os analistas quanto os políticos, na verdade tinham acesso a cientistas extremamente competentes, que dominavam seus campos, fosse sobre a União Soviética, a Europa Oriental ou até mesmo a RDA. E eu podia avaliar isso, é claro. Se eles, em Space Force, and I could judge that, of course, they knew their stuff. Yet, their assessments ainda assim, suas avaliações nunca chegaram ao topo. De muitas maneiras, o que as análises de inteligência faziam, aquelas elaboradas no nível mais baixo, não quero dizer o nível mais baixo de inteligência, mas o nível mais baixo na hierarquia dos analistas, raramente chegava ao topo do processo de tomada de decisão política. Vejo isso repetidamente, e talvez possamos falar mais sobre isso depois. Mas voltando ao Irã, como eu disse, não sou um novato. Venho acompanhando a situação desde então, e também me familiarizei com sua história e tradições. É um povo de enorme força, embora composto por várias nacionalidades, sendo os persas a maioria. Mas é semelhante à situação na Rússia. Quando você pergunta a alguém, por exemplo, na Basquíria, onde passei uma quinzena há algum tempo, você pergunta a um muçulmano, o que você é? E ele responde, sou russo, depois sou basquir, e depois sou muçulmano. Veja nessa ordem. E eles tinham orgulho de ser russos. Encontrei isso em toda a Rússia. Infelizmente, nunca estive no Irã. Provavelmente já estou velho demais para fazer isso agora, mas li muito sobre o país. E sei que eles também têm esse senso de resistência. Eles são xiitas, de certa forma semelhantes aos católicos, embora não de maneira tão intensa. Em alemão chamamos isso de Opferbereitschaft. Eles estão dispostos a fazer sacrifícios. E até as próprias vidas deles, para se sacrificar pela comunidade. E forçar uma nação que é tão, quero dizer, enraizada em todos esses elementos. Uma nação que se identifica com eles. Todos. Claro, sempre há dissidências aqui e ali. Mas a maioria, e podemos ver o que a maioria pensa. Eles não foram levados sob a mira de uma arma às ruas para se manifestar em centenas, milhares ou até milhões. Podemos ver o que eles sentem. E pensar que seria possível forçá-los a se ajoelhar e aceitar uma imposição estrangeira é loucura. É absolutamente loucura. E se olharmos para os anos 90, os americanos já tinham estado nessa situação 2 vezes, em 2007 e 2012. Você me disse isso enquanto eu estava... Twice in this situation, 2007 and 2012. You made that point to me a Two while ago. aircraft Harrier. Because you made the point in a Desculpe, interview porque você fez esse ponto em uma entrevista que fizemos em dezembro, e você enfatizou que não é a primeira vez, nem a segunda. É a terceira vez, certo? Os Estados Unidos estão enviando seus porta-aviões para lá novamente, e como seria tolice fazer isso agora? Você poderia repetir isso e nos explicar novamente? Yes, and when it came to the point. Sim. E quando chegou ao ponto sem retorno, eles recuaram porque perceberam, e todos os seus especialistas lhes disseram, que teriam de sofrer baixas muito, muito pesadas. Isso também se deve à geologia do Irã. Não há um caminho fácil de entrada, por causa da defesa,
por causa da disposição de sacrificarem. Quer dizer, o que eu queria dizer é que, em 2011 e 2012, quando a crise começou, formaram-se espontaneamente escritórios regionais, para pessoas que estavam preparadas para realizar missões suicidas, caso houvesse uma invasão por soldados americanos. 25.000, nas 2 primeiras semanas, estavam prontos para se sacrificar, desde que pudessem matar um soldado americano. É preciso imaginar isso, entende? E não acho que agora seja diferente, se pensarem em invadir o Irã. Então, eles recuaram. Ei, uma breve pausa, porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascaloras.substack.com. O link vai estar na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Você apontou com toda razão que é uma loucura tentar atacar o Irã, porque o Irã tem muita capacidade de se defender adequadamente. E mesmo assim, os americanos e os israelenses seguiram em frente com a decisão. Estamos vendo que eles não estão movendo seus navios para perto. Aqueles porta-aviões estão bem guardados. Um deles já pegou fogo, supostamente por causa de um incêndio numa lavanderia. O que, claro, vamos acreditar nisso. Levaram 36 horas para apagar esse incêndio. Agora, Larry Johnson. Larry Johnson, ontem à noite, mostrou em seu programa, que eu assisti até o fim, uma fotografia do porta-aviões agora fora do cais. E esse incêndio realmente estava atravessando o aço, praticamente derretendo tudo. Deve ter sido um desastre enorme. Enorme. Um incêndio forte na lavanderia. Uma lavanderia muito resistente, sim. É algo construído nos Estados Unidos. Sabe, isso atravessa o aço. Quero dizer, ok, então sabemos que no melhor dos casos foi atingida por um míssil iraniano. No pior dos casos, essas coisas começam a se incendiar sozinhas, certo? Então os iranianos nem precisam atingi-la. Mas o que isso nos diz sobre o estado de prontidão dos Estados Unidos para entrar em algo assim? E por que ainda tomar essa decisão, que agora está claramente se desenrolando de forma tão catastrófica? Ontem mesmo, eu estava lendo um artigo na Foreign Affairs, e eles estão chegando à mesma conclusão que nós, que Trump interpretou e entendeu completamente errado a situação. Quero dizer, você se lembra, um dia antes de começar os bombardeios, ele realmente perguntou a algumas pessoas por que eles ainda não desistiram, por que ainda não se renderam. Vendo todo esse armamento reluzente que estávamos lançando contra eles, ele realmente achava que só precisava marcar o ritmo. E agora até temos os britânicos. Vou repetir isso. Você provavelmente já sabe, mas talvez seus ouvintes ou assinantes ainda não tenham ouvido. Eu vi a avaliação do ex-chefe da inteligência militar britânica, o MI6. Ele realmente disse que sim, os americanos perderam o rumo. Até a primeira semana, ainda era incerto. Mas depois disso ficou claro, eles haviam perdido e precisavam sair, em vez de insistir. Nós até dissemos que deveriam declarar vitória e se retirar, mas ele continuou falando sobre o assunto, porque também precisa ter cuidado para não bater muito forte nos americanos. Mas até essas pessoas já perceberam. E o presidente alemão ontem, diante do parlamento, talvez você tenha ouvido, o que é uma sensação na Alemanha, acusou os americanos e os israelenses de uma guerra de agressão. Sim. Muito bem. É claro que agora, nesta manhã, o caos está instalado. Quero dizer, dizem que o presidente deve se manter fora da política, etc. Enfim, voltando ao Irã e ao ponto sobre o qual você realmente queria se aprofundar, a situação do gás natural. Sim, é. E eu estive analisando essa parte com mais detalhes, e também encontrei uma avaliação de alguém da própria indústria de gás que apontou, bem, quero dizer, não sou especialista, sou economista de formação, então só consigo juntar A com B e conectar os pontos. Agora a questão é,
e acho que todo mundo vê isso com bastante clareza, que quando os americanos atacaram os campos de gás, os campos de GNL de Paris, e destruíram as instalações de GNL dos iranianos, os iranianos já haviam avisado: se vocês fizerem isso, vamos eliminar a indústria de GNL do Catar. E no dia seguinte, os iranianos lançaram alguns mísseis contra as instalações catarianas, destruindo apenas cerca de 15%. Eles não destruíram tudo, apenas cerca de 15% da instalação real de produção de gás. Mas mais importante, destruíram uma das duas instalações de liquefação de gás do Catar. Quero dizer, o gás precisa ser liquefeito. Então, se uma das duas foi destruída, isso significa que 50% das exportações se foram. Mesmo que a produção de gás em si ainda esteja funcionando, tudo o que se pode fazer é queimá-lo no ar, certo? Então, como resultado, e já que o Estreito de Hormuz está fechado de qualquer forma, a situação é a seguinte: se olharmos para o mercado global de gás, tradicionalmente, o maior exportador de GNL não era a Rússia. Ela é apenas uma recém-chegada a esse mercado, uma verdadeira novata. Eles faziam isso por meio de gasoduto. Então, o maior exportador de GNL de longe era o Catar, e o segundo maior eram os Estados Unidos. Eles realmente competiam pela posição número 1 no mercado global de GNL. Se você observar a situação após o ataque em Paris, verá que, de repente, os americanos estão em primeiro lugar. Eles são os únicos que realmente podem fornecer gás natural liquefeito agora. O Estreito de Hormuz está fechado, e mesmo que volte a abrir, ou abra para alguns países, o gás ainda não consegue passar. Talvez um pouco do Catar, se os catarianos forem cooperativos, mas isso ainda significa que os americanos estão dominando esse mercado agora. This market now. Now, this is a enormous. Agora, este é um ganho de capital enorme para uma indústria que foi uma das principais apoiadoras da eleição de Trump. As outras foram as indústrias de armamentos. Agora, essas duas indústrias já obtiveram ganhos enormes nas primeiras 2 ou 3 semanas da guerra. Quero dizer, a indústria de armamentos, de qualquer forma, quer os Estados Unidos percam ou ganhem, eles sempre lucram. E a indústria do gás, é claro, vai dobrar, se não triplicar seus ganhos. Então, a questão é, esse ataque à instalação de gás iraniana foi um ataque premeditado ao Irã, com o objetivo de eliminar o Catar como concorrente. Porque há outro bônus nessa situação. A China era a importadora mais importante de gás do Catar e do Irã. Então agora a China ainda precisa de GNL. Para onde ela vai? A Rússia não pode ajudar, pelo menos não com GNL. Portanto, ela terá que pedir ajuda aos americanos. Isso dá aos americanos, é claro, uma vantagem geopolítica muito forte, pelo menos no curto e médio prazo. O que também pode ser uma das razões pelas quais os chineses estão relativamente silenciosos em condenar a operação dos Estados Unidos no Oriente Médio contra o Irã. O que eles fazem sem que todos saibam é outra história. Mas publicamente, eles estão realmente recuando, pedindo para todos deporem as armas, etc. O que, do meu ponto de vista, é absolutamente idiota. Pedir ao Irã agora, quando eles têm a vantagem sobre o valentão, que parem de puni-lo. Isso não é. E os iranianos são bem claros. Eles dizem não, não estamos interessados. Disseram novamente ontem, sem discussões, sem cessar fogo. Temos nossas exigências. E uma delas é tornar o Oriente Médio livre dos americanos. Acabar com todas as bases. Porque a única maneira de o Irã estar seguro é não haver mais bases dos Estados. Para que não sejam apunhalados pelas costas novamente. Logo antes desta conversa com você, falei com Mohammad Marandi, em Teherã, e ele disse exatamente isso. Quero dizer, a exigência é bem clara. Os americanos têm que sair. Reparações precisam ser pagas e, na verdade, um terceiro ponto é que seus aliados na região devem estar envolvidos nisso. Eles não querem que Israel tome todo o sul do Líbano. Quero dizer, esse tipo de coisa também precisa acabar. Então eles estão dizendo,
Essas são as exigências para que paremos a guerra que vocês começaram. A questão, porém, e eu também perguntei isso a ele, é se isso não está, na verdade, favorecendo os americanos. Por causa disso, agora os americanos ficam com todo o benefício do GNL. Eles também ganham mais dinheiro com o aumento dos preços do petróleo, embora queiram que isso pare em determinado nível. E ainda conseguem prejudicar a China. Essa também é a interpretação de Brian Berlichik, que diz que isso é principalmente um ataque à capacidade da China de manter seu crescimento e impulso econômico. Como você vê isso dentro de toda essa história? Então, basicamente, os americanos não atacam apenas o Irã. Eles também jogam todo o Golfo debaixo do ônibus, certo? É como se dissessem, tanto faz, não precisamos de vocês. Vocês são basicamente um fardo e não vão aguentar isso, mas vão sim. E eles estão aguentando os ataques cinéticos do Irã. Então, como você interpreta isso e a estratégia por trás disso? É apenas tolice, pura estupidez fazer isso, ou há um cálculo muito frio e racional realmente em andamento? Ainda não tenho certeza da minha opinião sobre isso, só para parafrasear. Tenho o mesmo problema que você acabou de apresentar. É um cálculo frio e racional, ou é, sim, quero dizer, diabólico, mas genial. Ou é apenas estupidez? Ou pode ser as duas coisas? Quero dizer, se você olhar para Washington, sempre houve diferentes facções disputando posições, e não apenas cargos, mas também tentando impor suas agendas. E se você formular sua agenda da maneira certa, acho que, Trump e o Texas, há outras pessoas estúpidas com quem ele cercou. Eu não incluo eventos evangélicos nesse grupo, mas os outros ao redor dele podem ter caído nessa. A verdadeira agenda acontece nos bastidores, e isso pode muito bem ser o caso. Porque, eu não sou religioso, mas conheço bem a Bíblia, e me lembro do ditado, vocês os conhecerão pelos frutos. E se olharmos para os frutos, vemos o padrão. Mas se isso é intencional ou não é a questão. Eu não sei, não tenho conhecimento suficiente sobre isso. Em termos de estratégia, sabe, uma coisa que precisamos reconhecer em Donald Trump é que ele se tornou muito bem-sucedidamente imprevisível. O cara poderia lançar uma bomba nuclear sobre o Irã amanhã. Seria algo condizente com seu perfil. Ele poderia se retirar, declarar vitória e se retirar novamente. Ainda assim seria condizente com seu perfil. Quero dizer, ele basicamente mantém todas as opções abertas, pelo menos no que diz respeito ao que faria sentido para o país e para o futuro, com base no que já fez no passado. Ele conseguiu estabelecer que qualquer coisa que tenha dito antes pode ser imediatamente revertida, e vice-versa. É possível fazer praticamente qualquer coisa sob o sol. E, na verdade, a mídia aceita isso, e o Congresso aceita isso. Então, em um sentido muito real, ele se colocou em uma posição em que vale tudo. Bem, de novo eu me perguntei, e até conversei sobre isso com minha esposa ontem. Se você observar a política americana e perceber que isso já foi discutido em documentos de política no passado, o uso e a utilidade da teoria do louco. Sim. Se você apresenta seu presidente ou sua liderança, principalmente o presidente, como imprevisível, emocional e assim por diante, pode realmente obter algumas vantagens sobre seu oponente ou inimigo. Porque veja, eles vão pensar, temos que ter cuidado, esse cara é completamente irracional. Agora a questão é, esse cara, Trump, é realmente irracional ou isso faz parte da encenação? Pessoalmente, acho que ele realmente perdeu o juízo. Cheguei a essa conclusão há cerca de um ano, quando a crise na Ucrânia ainda estava fervendo. Quando os europeus finalmente entenderam que Trump diz exatamente o que seu último visitante lhe disse. Então eles realmente perceberam isso e começaram a enviar alguém da Europa, pouco antes de cada grande reunião, para informar ou visitar o presidente.
E ele aparecia com os novos pontos e assim por diante. Ele os aceitava e os repetia, as posições dos europeus, esquecendo completamente o que havia sido discutido no Alasca e assim por diante. Então eu percebi isso primeiro e pensei, esse comportamento me lembra algo. Você está apenas repetindo o que aconteceu ontem. E esse é um dos sinais do Alzheimer. E como você sabe, dizem que a única coisa boa sobre o Alzheimer é que você conhece pessoas novas todos os dias. The only good thing about Alzheimer is you meet new people every day. That's really The way he speaks doesn't you have make me the A maneira como ele fala ainda não me lembra tanto desse outro. Mas uma das questões, claro, é se ele tem Alzheimer ou não. É preciso haver uma resposta para isso. E me parece que os iranianos estão tentando contrabalançar isso por meio de sua própria previsibilidade. Quero dizer, por mais imprevisível que Trump seja, eles tentam ser o mais previsíveis possível, dizendo: você ataca um campo de gás, nós atacamos um campo de gás. Você ataca uma usina nuclear, nós atacamos uma usina nuclear. Você destrói uma cidade, nós destruímos uma cidade. Ponto. Então pare de tentar, porque você sabe exatamente o que vai acontecer. Não é esse o caso? yeah. É basicamente a política dos iranianos agora é. Não importa o que o Trump diga, nós não poderíamos nos importar menos. Vamos fazer o que quisermos. É assim que eu vejo. That is how I see it. Right. And there's just really just one thing. Certo. E sabe, há realmente uma coisa que me parece estranha quando pensamos no presidente como talvez realmente insano. São os posts que ele faz no Truth Social. Esses comentários parecem como se ele simplesmente os inventasse do nada e pronto. Mas eles não contêm erros de escrita nem de ortografia, o que me diz que pelo menos passaram por algum tipo de processo editorial. Mas na minha visão, é mais provável que sejam, na verdade, produto da equipe Trump. Várias pessoas os elaborando juntas, porque novamente ele fazia isso no começo, no Twitter, durante seu primeiro mandato, e seus tweets de verdade, os que ele enviava do próprio celular, estavam cheios de erros de escrita, e agora eles desapareceram. Então, algo mudou. Talvez ele dite. Verdade, IA. He speaks into it. True. AI. That is Isso é IA. yeah. O que é? Se você fala com ela, ela se corrige. Autocorreção. E se é corrigida por inteligência artificial, está gramatical e ortograficamente correta. Ainda não testei, mas tenho quase certeza de que funcionaria. Mas isso basicamente não é realmente relevante para saber se ele está louco ou não. Porque meu ponto sobre o presidente americano e seu poder sempre foi, voltando décadas atrás, eu costumava dar este exemplo em palestras. Se Madre Teresa, você talvez se lembre dela, ela foi canonizada, Madre Teresa que estava na Índia, ajudando a Igreja Católica. Se Madre Teresa, por algum milagre, fosse feita presidente dos Estados Unidos, eu perguntava então, algo mudaria na política externa americana? Would something change in American foreign policy? Certo. No, because he is just a figure. Agora, como ele é apenas uma figura simbólica, não vai fazer nada. Quero dizer, vimos isso em seu primeiro mandato. Ele deu a ordem duas vezes para retirar as tropas americanas do Iraque. 2 vezes. Eles o impediram. A última foi interrompida pelo seu subsecretário de defesa. Adiou, até que ele deixasse o cargo. E então, o subsecretário de defesa veio a público e disse, olha só, foi assim que eu enganei e impedi a ordem presidencial. Pois é. Dá para imaginar isso. E ninguém disse nada contra, porque ela estava fazendo o que, digamos assim, não gosto de dizer estado profundo, mas o que a classe dominante havia planejado, ou o que a classe dominante ainda considerava a melhor forma de agir. Porque o Iraque era visto como um ativo muito importante. E você não vai simplesmente deixá-lo ir embora assim. Mas agora Trump conseguiu tirar os americanos do Iraque. Você deve ter acompanhado a situação. Eles realmente fizeram isso? Aliás, a OTAN também. Quero dizer, os franceses saíram, os britânicos saíram, outro país europeu, acho que os poloneses também. Todos saíram do Iraque. Os franceses foram atingidos por um míssil iraniano em sua base conjunta franco-curda,
e depois voltaram para casa. E eu não sei mais o que. Os americanos fizeram a estupidez de bombardear, como é mesmo, Força de Mobilização Xiita, que é integrada ao exército iraquiano, o exército regular. E claro, por meio de corrupção e coerção, o governo iraquiano ainda é considerado pró-americano, mas agora é muito difícil para eles continuarem sendo pró-americanos. But now they are very difficult to continue to be it's very difficult for them to continue to be pro-American. É muito difícil para eles continuarem sendo pró-americanos. O governo iraquiano agora permitiu oficialmente que as forças de mobilização xiitas, que fazem parte do exército regular do Iraque, revidem contra os americanos em legítima defesa. Isso significa que os americanos agora enfrentam um exército de 250 mil xiitas, totalmente armados e mobilizados contra eles no Iraque. Eles têm atacado com mísseis e foguetes. O complexo da embaixada é uma área enorme em Bagdá. Eu já o vi antes. E agora eles pararam e disseram: nós paramos. Vocês podem sair, mas não vão voltar. Stop, you can get out, but you're not coming back. So, Então, quando foi isso? Porque se me lembro bem, há uns 2 ou 3 anos, o parlamento iraquiano aprovou um projeto de lei pedindo que os americanos fossem embora. E os americanos simplesmente nunca foram. Eles simplesmente ignoraram. Então você acha que os americanos estão sendo expulsos do Iraque de vez agora? Ou quantas tropas ainda restam? E quanto ao pessoal da CIA e assim por diante? A única base americana restante fica, na verdade, em território curdo. Território puramente curdo. Todo o resto é apenas a embaixada. Então a embaixada ofereceu, esqueci o nome, mas é algo como força de mobilização, uma milícia xiita integrada ao exército. A embaixada americana deu a eles um ultimato, dizendo: ou vocês saem, ou vamos começar a bombardear. Either you're out, or we're gonna start bombarding you. Sério? Bem, eu nem tinha ouvido falar disso. Então isso significa que eles realmente conseguiram unificar a oposição em toda a região contra eles. E não consigo imaginar que os países do Golfo estejam muito satisfeitos com os americanos também. Não. Mas mesmo entre os estados do Golfo, eles não estão unidos em suas visões sobre o Irã. Embora o Catar tenha sido alvo de críticas do Irã, eles não querem se juntar a um movimento, principalmente dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait, para se alinhar com os americanos e lançar ataques ou bombardear o Irã. O Catar não está interessado. Curiosamente, a Arábia Saudita também não está interessada. Eles fizeram algumas declarações, mas não querem se juntar ao Kuwait e aos Emirados Árabes Unidos. Então eles não estão interessados. O que me leva, é claro, ao ponto que acho que já foi discutido antes, e todos podem ver isso. And everybody actually must see it. The US bases in the Middle East, in these Arab countries. As bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, nesses países árabes, eram consideradas pelos emires e reis governantes, ou seja, lá como chamassem as famílias no poder, como sua proteção pessoal. Eles têm soldados americanos lá, pessoas de diferentes nacionalidades, muitos e muitos estrangeiros. Uma base americana ali era o escudo pessoal deles. Esse era o acordo. E em troca, vendiam seu petróleo ou gás em dólares e assim por diante. Agora, essas mesmas bases americanas que deveriam oferecer proteção, colocaram, na verdade, esses países e suas classes dirigentes na mira dos mísseis iranianos. Elas estão atraindo perigo agora, essas bases americanas. Of the Iranian missiles. They are actually attracting danger now, these US bases. Ímãs de mísseis. Sabe, como quem diz, aqui você precisa nos atacar primeiro. Quero dizer, isso deve levar a uma reversão de todo o pensamento de segurança na região. Qualquer outra coisa é, para mim, inconcebível. Com certeza. O único ponto que Mohamed Marandi levantou é que as bases americanas não servem apenas como proteção contra ameaças externas. Elas também são uma proteção interna. Elas existem para proteger as monarquias de suas próprias populações. Isso provavelmente é um atoleiro difícil de resolver.
one is probably a quagmire that's difficult to solve. That's just what that's what I just said. Yeah? Foi exatamente isso que eu disse. É uma proteção tanto de dentro quanto de fora. Não apenas contra estrangeiros, mas também internamente. Sim, aos xiitas e outras minorias, e assim por diante. Outro ponto que me veio à mente, e sobre o qual eu ainda estava escrevendo ontem à noite, é o quão despreparados os americanos estavam quando embarcaram nessa aventura terrível. Isso mostra que as bases dos asteroides na região nem sequer têm abrigos subterrâneos para suas próprias forças armadas. Underground shelter for their own armed forces. Sim, Nothing. From the moment the air defense Nada. doesn't work, A partir do momento em que a defesa aérea não funciona, eles ficam como coelhos em um campo. they move them into hotels. Então o que eles fizeram? Colocaram-nos em hotéis. Andares inteiros estavam cheios de soldados. O que explica, é claro, por que mísseis iranianos estavam atingindo certos andares de hotéis internacionais. Porque, ao que parece, soldados americanos foram colocados lá, estavam estacionados lá. E havia forças especiais, unidades de inteligência e assim por diante. Então eu acho que é uma arrogância enorme pensar: somos os melhores, superpoderosos, absolutamente seguros, não há com o que se preocupar. E agora, eles querem fazer a mesma coisa com os fuzileiros navais. Enviar 2.500 ou 5.000 homens, cerca de 2.500 até agora, da 8ª Divisão Aerotransportada. 82nd Special Forces Division. Do you think they would você acha que eles vão fazer isso? O que pode ser feito lá? O quê? Você realmente acha que eles vão fazer isso? Realmente enviar tropas? De acordo com... According to the 82nd Airborne. A 800ª Divisão Aerotransportada é composta por várias companhias e elementos especializados para uso em operações de comando, basicamente missões de entrada e saída. Então eles não são uma força de combate no sentido tradicional, não são uma força de combate terrestre, e são altamente treinados para esse tipo de missão, como quando foram à Venezuela para capturar Maduro e sua esposa. Aparentemente, de acordo com as minhas informações, eles já chegaram, parte na Jordânia e parte em Israel. Então o quê? Por aviões de carga. E como serão utilizados? Quero dizer, pode-se imaginar que não para uma operação terrestre propriamente dita, não uma invasão, mas provavelmente para algumas operações de comando em... não sei. Quer dizer, falam em ir procurar o urânio. Mas isso seria extremamente perigoso, eu diria. because if we That we would talk- be highly dangerous, I would think. it would be super dangerous and on the one Seria hand, extremamente perigoso. E sabe, por um lado, se você tentar tomar uma ilha, então essas tropas seriam apenas, de novo, coelhos em um campo naquela ilha. E se você tentar levá-las para o interior do Irã, então estamos falando de lançar algumas milhares de pessoas em território inimigo e esperar que elas, de alguma forma, em uma praia ou algo assim, criem uma cabeça de ponte. Quero dizer, isso parece ainda mais insano do que o resto do que estava acontecendo. more insane than the rest that was going on, which just keeps me wondering. I mean, O que só me deixa mais intrigado, quero dizer, as pessoas nos Estados Unidos, nos círculos de elite, não deveriam começar a pressionar a Casa Branca para parar com isso, porque está claramente indo em uma direção tão negativa. E na CIA, os analistas, as pessoas que realmente entendem como isso funciona na prática, quero dizer, nós somos apenas observadores, e mesmo assim, conseguimos ver que essa é uma ideia absolutamente terrível para os Edelswame, por tantos motivos. A oposição não deveria estar crescendo dentro do país. E talvez também o vice-presidente, em algum momento, dizer algo como, cara, não dá mais para continuar com isso. Say like, dude, we can't do this anymore. It depends. There was this guy. Depende. Havia esse cara do Departamento de Segurança Interna que pediu demissão, que, aliás, era um comandante das Forças Especiais e tinha experiência em operações especiais várias vezes durante a guerra. Mas ele basicamente argumentou, e é por isso que foi rotulado como antissemita, que nenhum soldado americano deveria ser sacrificado por objetivos ilegais de Israel. E isso, claro, é inaceitável. Trump não pode permitir algo assim. Mas, curiosamente, ontem à noite,
Eu também vi uma manchete sobre Mar-a-Lago. Houve algumas eleições regionais naquele distrito, e pela primeira vez em muitos anos, os democratas venceram, bem ali onde Trump tem seu palácio. Então, dá para imaginar que ele deve estar recebendo o recado de alguma forma. So he must get the message somehow. Yeah, so okay, that's just maybe Certo, então, last ok, topic I isso want talvez to nos leve ao get to, último tema que eu whether queria this discutir com você. intelligence Se essa inteligência que todos achamos que os Estados Unidos têm por meio da CIA, que a Grã-Bretanha deve ter por meio do MI6 e de outros serviços, e que Israel tem por meio do Mossad. Minha intuição sempre foi de que esses serviços de inteligência devem ter o retrato mais preciso do inimigo. Não porque gostem deles, mas porque precisam estudá-los adequadamente. E o que nós, o público, recebemos é a propaganda, certo? Somos alimentados com a propaganda pela BBC, CNN, The New York Times e assim por diante em cadeia. Mas eles devem ter uma avaliação real do que está acontecendo. E você em um e-mail me disse, Pascal, que talvez isso não seja o caso. Pode explicar isso? Yeah, well, do you remember the Echelon case? Sim, bem, você se lembra do caso Echelon? Echelon, seu compatriota suíço, foi nomeado investigador de um grupo especial pelo Parlamento Europeu. Deve ter sido há uns 25 anos, porque eu tinha acabado de sair da prisão na época. E foi. Echelon não significa nada para você, não? Não, eu não sei. Eu o descrevi como um enorme aspirador de pó no espaço que suga todos os sinais eletrônicos, os analisa, já fazia isso naquela época, e os traduz para vários idiomas. Isso é coisa da NSA. Depois você tem a pesquisa de algoritmos e há pessoas supervisionando isso, especialistas nesse e em outros assuntos, e assim por diante. Specialists on this subject and other subject and so on. Now, Agora eles, bem, alguns dias, quero dizer, eles estavam ouvindo. Sabiam de tudo. Telefones pessoais, políticos, tudo. Lembre-se, um dos elementos que surgiu disso, Echelon, você pode procurar. Isso foi há 25 anos, com tecnologia antiga. Quero dizer, vigilância em larga escala, uma operação de espionagem em grande escala. Pense em quantas gerações de progresso houve desde então. O Echelon na época estava ouvindo tudo. Cada ligação telefônica, cada chamada de celular, cada fax, tudo. Hoje em dia, é claro, é muito mais rápido, muito maior. Há supercomputadores conectados, tradução automática e assim por diante. Automatic translation, etc., etc., etc. It is even much worse. É ainda muito pior. Não tenho informações recentes sobre isso, mas foi, na verdade, Larry Wilkerson, o ex-chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores negro-americano, eu o conheço pessoalmente, que recentemente destacou, em uma discussão, que durante a Guerra do Golfo, é claro, eles sabiam de tudo. Quer dizer, ele estava falando sobre como Trump não sabia, ou como a Casa Branca não sabia, sobre isso e sobre como os iranianos reagiriam. E ele disse, isso é um grande monstro. Porque na época da Guerra do Golfo, eles sabiam exatamente o que Schroeder disse ao seu colega francês. Sabiam exatamente suas posições, o que discutiram com os russos. Então nós sabíamos exatamente o que Saddam Hussein dizia. Sabíamos de tudo. E isso foi naquela época, o resultado do Echelon. Hoje em dia, como eu disse, é ainda mais avançado, várias gerações tecnológicas à frente. Eu me deparei com isso no início dos anos 1980. Ainda não existia nesse nível, mas como eu ia com frequência a Washington, reunindo-me regularmente na CIA, acabei conhecendo o FBIS. Eles ficavam em seus escritórios. Sempre havia os livretos do FBIS. Não, significava Foreign Broadcast Information Service, e eles eram marcados como para uso oficial apenas. For official use only, so it was not confidential. Então, não era confidencial propriamente dito, mas não podia ser divulgado ao público. Eu tinha permissão para levar alguns comigo, e percebi que era bem no formato DIN A4, geralmente com cerca de 30 a 40 páginas em média. Abrangia a Europa Ocidental, a Europa Oriental, a União Soviética, a Ásia Central, a China, o Norte e o Sul da África, a América Latina e várias outras áreas específicas. Se você juntasse todos, formava uma pilha assim todos os dias, vinda da NSA. E mesmo naquela época eles já estavam ouvindo.
Quero dizer, isso foi no final dos anos 1980. Na época, recebi sobre o Japão, por exemplo. Você se lembra da crise econômica que estava se desenvolvendo no Japão naquela época? You remember the economic crisis developing in Japan at the time? Você quer dizer nos anos 1990, 92, 93? Yeah. 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 Yeah, the bubble, the end of A bolha, o fim da bolha, quando os imóveis em Tóquio valiam mais do que todos os imóveis dos Estados Unidos. Tokyo was worth more than the whole of United States. Yeah. Tinha quebrado seu Smallning. Now, at that time, however, the Europeans still were admiring. Naquela época, os europeus ainda admiravam o Japão por tudo. E nesse relatório da NSA sobre o Japão, eu consegui acompanhar exatamente o que um banqueiro dizia a outro banqueiro, e assim por diante. Percebi que aquilo não podia acabar bem, ia quebrar. Cheguei até a apostar com um colega da União Europeia que o sistema entraria em colapso, valendo uma caixa de champanhe, e ganhei. Era esse tipo de informação, claro, sobre economia, defesa, política, políticos e assim por diante. Para cada região. Então perguntei a um amigo da CIA se eu poderia ser incluído na lista de distribuição. E ele realmente fez isso. Por meio da embaixada dos Zoos na OTAN, com alguns dias de atraso, eu recebia uma pilha assim na minha mesa todas as vezes. Eu arquivava tudo. Essa foi uma das razões pelas quais eu sempre fui considerado a pessoa mais bem informada da OTAN sobre todas as regiões. Isso dá uma ideia do que estava acontecendo lá. That gives you the kind of idea what is going on there. Yeah, but if they have all of this Sim, mas se eles têm todas essas informações, se eles têm essa análise, por que fariam uma coisa tão tola? Então, ou a análise, como você disse no começo, não chega ao topo, ou o nível da análise está realmente degradado. That is the point. Degraded. That is exactly the point. That's exactly the point. Esse é exatamente o ponto. Exatamente esse é o ponto. Talvez em outro momento, quando tivermos um pouco mais de tempo, eu possa te contar uma história detalhada que vivi e que deixa esse ponto bem claro. Tem a ver com a OTAN, os Estados Unidos e os gastos militares soviéticos. Despesas militares que foram infladas pela CIA, não pelos analistas, mas por pessoas em níveis mais altos. Os gastos militares soviéticos eram então considerados quase o dobro do que os Estados Unidos e a Europa da OTAN estavam fazendo. Para chegar a isso, usaram todo tipo de manipulação e truque. Foi absolutamente idiota, mas serviu ao propósito de pressionar os países da OTAN, a partir de 1979, a aumentar os gastos militares em 3%. Então, o que vimos recentemente não é novidade. Expenditure of 3%. So what we've seen recently is not new. We had it before. And Nós já tínhamos passado por isso antes. E dessa discussão, seria muito demorado entrar em toda a história agora, eu desempenhei um papel importante no motivo pelo qual isso realmente não funcionou. No fim, nos anos seguintes, os aumentos reais ficaram apenas entre 1% e no máximo 2%. O então embaixador alemão na OTAN, Dr. Wick, que havia sido embaixador na Rússia antes e mais tarde se tornou chefe do BND, me perguntou o que eu poderia fazer para colocar um obstáculo no caminho, porque os alemães praticamente não existiam então. Era o governo dos democratas cristãos. E o governo liderado pelos democratas cristãos não era de forma alguma favorável à pressão americana ou à intenção de investir mais dinheiro em defesa. or intention to put more money into business. They wanted to rather build the pipeline, the gas pipeline. Eles queriam construir um gasoduto, o primeiro gasoduto de gás com a Rússia. E então, em toda essa parte, a CIA teve um papel e eu acabei com o projeto. Na verdade, chegou a haver uma carta ao secretário-geral pedindo que eu fosse demitido. Rupp deve ser demitido imediatamente. Mas o embaixador alemão impediu isso, porque eu havia apontado que poderia correr esse risco. E depois, em uma fase posterior, quando tivemos outra reunião, chamada de especialistas com a CIA e outros serviços de inteligência sobre os gastos militares soviéticos, o chefe da delegação da CIA, após o intervalo para o almoço, me chamou de lado e disse: Sr. Rupp, muito obrigado. Nós sempre tentamos fazer esse tipo de coisa passar, mas nossas informações nunca chegam ao topo. Nossas análises nunca chegam ao topo. Our analysis never makes it to the top. Yeah. But
So in short, like Então, em resumo, todas essas histórias são bastante complexas. Mas quando analisamos mais a fundo, as informações nem sempre chegam ao topo. E mesmo quando chegam, ainda podem enfrentar oposição ideológica, como já vimos. É manipulado de um jeito, ajustado para se adequar aos objetivos políticos dessas pessoas. Elas não reagem à realidade, reagem ao que querem, e seus subordinados moldam as informações para que sustentem seus objetivos. Como eu disse no começo, os americanos têm cientistas fantásticos, não só em política e história, mas também em arqueologia e outras áreas. São pessoas excelentes, inteligentes, mas isso não ajuda se os resultados não aparecem. Ainda assim, eles dirão, consultamos este, consultamos aquele, e chegamos à conclusão de que faz de conta. It's theater. It's make believe. Yeah. And Rainer, this is Rainer, isso é fascinante. E eu adoraria conversar mais, mas já chegamos a 1 hora. Então sugiro que façamos uma atualização novamente em um futuro próximo. Para as pessoas que querem te acompanhar, onde elas devem ir para encontrar seus escritos? Na verdade, eu não tenho uma página. A outra pessoa que reúne meus artigos em alemão, ele os publica em Rainer Rupp, acho que é esse o nome, mas eu não tenho nada a ver com ele. Ele me perguntou se podia fazer isso, e eu disse que sim. Por que não? Eu mesmo não faço. Não quero gastar tempo publicando. E se eu fizesse, provavelmente seria invadida e aconteceria de tudo. Eu teria que dedicar tempo a isso, o que não quero. Bem, então é ainda melhor que você tenha alguém, um fã, um trabalho de fã, que faz isso por você. reinerup.dd. E pessoal, fiquem ligados para mais informações do Rainer em breve neste canal. Rainer Rupp, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today.